Verso 11 diz assim: porque a graça de Deus, o favor de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens. Olha só, aqui Paulo está dizendo assim que a graça do Senhor, ela se manifestou. O que é isso? É algo que se tornou evidente. É algo que existia, mas era como se tivesse encoberto. Mas aí Cristo veio e manifestou ela. É como aquela luz da aurora que vai raiando, ela vai sendo manifesta. Então a graça do Senhor foi manifestada de forma a salvar todos os homens. E aqui fala de características da graça. Diz assim: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas. Olha só, a graça de Deus é pedagógica. Ela é educadora. A graça de Deus, o favor de Deus, ele ensina você. Quando Paulo diz assim que a graça te ensina a renunciar à impiedade, o que é essa impiedade? Essa impiedade fala de uma relação errada com Deus. A graça de Deus na nossa vida tem o poder de te ensinar o que de fato é um relacionamento com Deus sadio. Porque a impiedade fala de um relacionamento errado com Deus. Mas a graça vem e te cura, e te sara, te ensina a renunciar a tudo que é errado, a renunciar a paixões mundanas. Isso aqui fala de apetites mundanos. E mundano, irmão, é tudo que te escraviza. Você sabia disso? O que te torna um escravo é mundano. Então, emoções, apetites, paixões, a graça de Deus te ensina a renunciar a isso. E renunciar o quê? Abandonar. Abandonar isso e viver de forma sensata. Essa forma sensata de viver fala de uma forma onde o domínio próprio impera. Aonde você não é conduzido por aquilo que você quer, pelos seus apetites, paixões ou emoções, mas você é conduzido pelo Espírito. Você é sensato. Então a graça do Senhor, ela te ensina uma forma certa de viver. Ela é justa e piedosa nesta era presente. Gente, olha como a graça de Deus é algo poderoso. Verso 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo está falando aqui, Roberta? Paulo está dizendo assim, a graça de Deus, ela é pedagógica, ela ensina. Ela vai fazendo você caminhar num novo modo de viver. Você vai crescendo nessa forma de viver. E isso acontece enquanto você aguarda que Cristo volte. Essa palavra aguardar a bendita esperança é aguardar o retorno de Cristo. E ele vai voltar. Ele disse que voltaria e ele vai voltar. Seja no arrebatamento coletivo, seja na individualidade, que é o dia que você fecha os olhos nessa terra através da morte. Mas ele vem. E poucos anos da nossa vida aqui nessa terra tem o poder de determinar uma eternidade. Eu acho isso tão poderoso, irmãos, porque assim, uma decisão de um casamento, de uma faculdade, uma decisão de uma compra de um bem, pode te afetar durante certo tempo. Te afeta ali alguns meses, alguns anos. Mas a única decisão que tem o poder de afetar não só a sua vida presente, mas a sua eternidade, é a conversão. É o conhecimento acerca de Cristo. Essa graça de Deus, ela tem o poder de te ensinar a viver um relacionamento com Ele, até que Ele volte. E essa decisão que você toma, de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, e caminhar após as suas pisaduras, reflete na sua eternidade. Nenhuma decisão da sua vida tem o poder de refletir na eternidade como essa. Como isso é forte, né? Olha só. Verso 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade
e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aqui está falando de Cristo e da obra que ele operou. Ele se entregou. Jesus não foi morto, ele entregou a sua vida. E ele entregou a sua vida com propósito. Ele entregou a sua vida para nos remir, para pagar a nossa dívida, para perdoar o nosso pecado. E a partir do momento que ele perdoa o nosso pecado, e que você começa a trilhar esse caminho com ele, ele vai te purificando. E ele vai te purificando para ele mesmo, porque nós vamos ter uma vida com Cristo. Há uma eternidade com Cristo nos esperando. O Senhor diz assim, olha, eu vou. E eu vou preparar lugar para vocês. Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. É o que nós esperamos. Verso 15. E é isso que você deve ensinar, Tito. Exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. E assim encerra o capítulo 2. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo assim, a vida cristã na prática, ela precisa ser ensinada. A vida cristã, ela não é teoria, gente, ela não é teórico. Por que Paulo enviou Tito para Creta? Porque o povo lá estava vivendo a teoria, gente. Eu sou de Jesus. Ele é meu, mas a prática de vida não tinha nada a ver. Fala que é de Deus, mas as atitudes não falam que você é de Deus. E aqui Paulo está ensinando, falando assim, Tito, você precisa ensinar a eles como viver uma vida que de fato reverencia a Deus. Como que um cristão deve se portar. E aí, irmão, a medida é muito forte, porque Paulo diz assim, e o modelo que eles vão seguir é você. Eles vão olhar para você e vão saber como um cristão de fato precisa se comportar e se conduzir por essa vida. Nos relacionamentos, no trabalho, na família, na igreja. Eles precisam olhar para você, Tito, e enxergar como um crente precisa ser de fato. E hoje eu encerro a minha palavra trazendo essa reflexão a você. As pessoas que te enxergam, as pessoas que apontam, que olham o seu comportamento, elas podem te imitar? Porque dessa forma elas vão estar agradando ao Senhor? Ou elas serão dignas de serem repreendidas e exortadas porque o comportamento não é bom? Que reflexão, né? Vida cristã é prática, é dia após dia. É o arroz de cada dia, é o pão de cada dia, é a mesa. São pequenas atitudes que forjam a trilha da sua vida. A nossa vereda, irmão, ela é um acúmulo de dias, meses e anos. E isso é ser cristão. Amém? Um beijo no coração de cada uma e a paz do Senhor.